Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início agora ao segundo painel, Energias para um Novo Mundo. Reforçando o pedido para desligarem seus celulares ou os manterem no modo silencioso. Convidamos ao palco o presidente e CEO da General Electric Energy América Latina, Marcelo Soares. O presidente da INPSA, Luiz Pescarmona. O diretor-geral do setor de energia da Siemens no Brasil, Newton Duarte. O diretor executivo da Única, Eduardo Leão. O diretor-geral da CBI, Adriano Pires. E como moderadores, o vice-presidente da Firjan, Carlos Mariane Bittencourt, e o diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, Carlos Cavalcante. Assistiremos agora o vídeo briefing deste painel. Nos países em desenvolvimento, a cada 20 segundos, uma pessoa morre vítima da fumaça de fogões rudimentares. Nos países desenvolvidos, a base energética é o carvão mineral, uma das fontes mais poluentes de todas. A questão energética é social, é ecológica, é econômica, é urgente. Nesse quesito, o Brasil é exemplo. 47,5% de toda a nossa energia é produzida a partir de fontes renováveis, principalmente a de origem hidráulica, uma das menos poluentes. 84% de toda a energia elétrica produzida no Brasil é gerada em usinas hidrelétricas. E não para por aí. A cogeração de energia a partir da biomassa e a energia eólica conquistam cada vez mais espaço como fontes competitivas. Mas o caminho para uma energia sustentável ainda é longo. E a indústria tem papel estratégico nessa jornada. O consumo energético eficiente atende à preocupação ambiental e reduz os custos corporativos. Planeta e empresas saem ganhando. Vamos debater o assunto? Com a palavra, o moderador, Dr. Carlos Mariane. Muito boa tarde a todos. Gostaria, neste momento, convidar meu colega Carlos Cavalcante para estarmos aqui juntos, porque pretendemos fazer aqui neste painel algo bastante inovador. Nós, moderadores, não vamos fazer exposições nem propostas, como se não estivéssemos frente aqui aos luminares do tema deste painel. Então, a nossa função aqui, do Carlos e a minha, será a minha a dar as boas-vindas em nome da Firjan e subsidiariamente em nome da Fiesp também, a este painel, e salientando que esta nova forma de atuação combinada entre Fiesp e Firjan está trazendo frutos de primeira grandeza na primeira experiência prática, que é essa. Daqui para frente, é a intenção dos dois presidentes, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira e Paulo Scaff, levarmos cada vez a maior profundidade este relacionamento entre as duas federações dos dois principais estados do país. Então, o tema é de conhecimento de todos e a minha mensagem aos palestrantes
e depois o Carlos fará a dele, mas a minha, é que não fiquemos agarrados em coisas óbvias. Vamos tentar trazer neste painel novidades, ideias novas. Aqui nós temos realmente as pessoas que estão preparadas para fazer isso, de modo a que saiamos ao final desse encontro, conhecendo propostas que sejam diferentes das repetitivas comentários e propostas que nós estamos acostumados. Passo a palavra ao Carlos e vamos tentar obter o máximo possível de aproveitamento nesses 90 minutos que temos. E, para isso, pedimos aos participantes que, ao fazerem suas apresentações, o façam com bastante objetividade, de modo a que possamos nos beneficiar das posições iniciais de cada um e, posteriormente, inclusive entre eles, questões, sugestões e, finalmente, ao público, se tivermos tempo disponível. Por favor, Carlos. Bom, meu xará, Dr. Carlos Mariani, eu acho que já colocou bem o que é a expressão da nossa expectativa para esse painel. Eu também queria agradecer a presença de todos. Queria chamar a atenção para duas coisas. Nós estamos na Rio+20, e na Rio+20 nós estamos discutindo o desenvolvimento sustentável. Um dos capítulos mais fundamentais na discussão dos temas da Rio+20 é a mudança do clima provocada pelas emissões do homem de gases de efeito estufa que estão aquecendo a atmosfera do planeta, com possibilidades grandes de alterarem o clima nos próximos anos e ao longo deste século. Bom, gente, 66%, 2/3 das emissões de gases de efeito estufa na humanidade são hoje provocadas pela produção de energia. Portanto, o tema que nós vamos discutir aqui com estes profissionais e experts no setor dizem respeito a 2/3 do problema das emissões de gás de efeito estufa. Portanto, aqui a preocupação, a consciência com o meio ambiente vai estar colocada e permeando toda essa discussão. Eu queria dizer para vocês, o segundo ponto, chamar a atenção para esse documento. Esse daqui é uma cópia em inglês. Nós fizemos Fiesp e Firjan, esse documento em inglês, em francês e espanhol, e, evidentemente, em português. Eu convido a todos para que depois peguem uma cópia desse documento lá em cima, que é o posicionamento da indústria brasileira, apresentado pela Firjan, pela Fiesp, na Rio+20, que tem um capítulo específico sobre energia, com muitas informações que talvez nem todos saibam. Então, sem mais atrasar os nossos trabalhos, vamos aos debates, porque nós temos gente muito experiente para falar conosco. E vamos começar de lá para cá. Adriano, por favor. É um prazer estar aqui num evento da grandiosidade da Rio+20, e num lugar realmente que o Rio de Janeiro está tendo o prazer de conhecer, né? Eu, seguindo as instruções do Mariani e do Cavalcante, eu gostaria de colocar algumas questões inicialmente mais gerais sobre energia no Brasil, para depois a gente tentar discutir com os meus colegas aqui de debate. Eu acho que o Brasil é um país privilegiado no que se refere à energia, né? E esse privilégio do Brasil nos diferencia muito dos chamados países emergentes. O Brasil possui uma diversidade energética enorme e uma dispersão regional também muito interessante. Se a gente for pegar o mapa do Brasil, a gente vai ver que na região norte a gente tem água, tem gás. Se a gente for pegar a região nordeste, a gente vai perceber que tem vento. Se a gente pega o sudeste, a gente tem biomassa, tem gás também. No sul, a gente tem carvão e também tem vento lá na ponta do Rio Grande. Então, é um país que tem essa particularidade e essa riqueza natural.
E me parece que a gente não aproveita bem essa nossa vantagem comparativa em relação aos demais emergentes, principalmente no que se refere à geração de energia elétrica. O que eu quero dizer com isso é que o Brasil deveria estar usando essa regionalidade para promover leilões de energia regionais, leilões por fontes de energia e aproveitando mais essa riqueza. O que chama muita atenção hoje, me preocupa nesse debate ambiental aí no setor de energia, é a questão das hidrelétricas, foi colocado ali pelo Cavalcante como uma fonte que gera menos CO2 para produzir energia. O Brasil é um país que se diferencia de todo mundo, porque praticamente 85% da geração de energia elétrica no Brasil é feito com água. Né? Isso já vem lá de trás, né? Já vem de outros governos, porque o Brasil, até então, não era um grande produtor de petróleo. Nós nunca tivemos muito petróleo, e nós tivemos que ter essa criatividade de gerar energia com a água. Né? Então, nós temos grandes potenciais ainda de água no Brasil. E hoje a gente está vendo o governo construir hidrelétricas na região da Amazônia e fazendo chamados reservatórios a fio d'água. Eu acho que isso é um crime que está se cometendo, até um crime ambiental, porque isso é uma riqueza brasileira. Quer dizer, o Brasil precisa de gerar mais energia elétrica com água. A água é uma energia renovável, é uma energia limpa, é uma energia que, além de produzir, você pode armazenar. Hoje está um grande debate de falta de água doce que pode ocorrer no mundo. A água seguramente vai se transformar no recurso natural mais caro e mais escasso, e a gente está abrindo mão disso ao construir os reservatórios a fio d'água, lá Belo Monte, Rio Madeira, Santo Antônio, Giral. Então, eu acho que nós não podemos ceder isso. A gente está cedendo, volto a dizer, uma riqueza brasileira. É energia barata e é energia limpa. Né? E pouca gente no mundo, poucos países no mundo têm essa riqueza que o Brasil possui. Então, eu chamo a atenção que, ao fazer isso, provavelmente as gerações futuras vão nos cobrar isso. Vão nos cobrar essa decisão, uma decisão, infelizmente, muito influenciada por ONGs internacionais, até por artistas internacionais, que vêm aqui querendo que a gente faça o que eles desejam e não o que é melhor para o país. Então, eu acho que isso aí, eu queria deixar essa mensagem aqui nessa minha intervenção. Outra mensagem que eu quero deixar é que é a questão da matriz energética brasileira. Né? Do ponto de vista ambiental, nós temos uma matriz energética, uma matriz elétrica, muito limpa, uma das mais limpas do mundo. 88%, quase 90% da geração de energia elétrica no Brasil é feito com energia limpa. Basicamente é água, né? Porque hoje ainda a participação da eólica, da solar, da própria biomassa, né, é muito pequena quando comparada à água. Né? Eu acho que o Brasil tem que trabalhar, volto a dizer, com essa diversidade de fontes, porque quanto mais diversificada for a nossa matriz elétrica, menos sujeita à crise de oferta o país vai estar de frente. Mas enquanto a nossa matriz elétrica é quase 90% limpa, se a gente olhar a nossa matriz de combustível, é o contrário. 80% da nossa matriz de combustível é combustível fóssil. Né? E o que a gente tem visto nos últimos anos é o governo incentivar, quer dizer, um maior consumo de combustível fóssil, né? É incentivar venda de automóveis sem uma contrapartida de melhor eficiência dos motores. Então, a gente tem no Brasil hoje uma coisa assim, vamos dizer assim, meio aqui esquizofrênica. De um lado é um governo dizendo, olha, nós temos que não podemos gerar energia elétrica só com fontes que não produzam CO2, mas aí abrimos mão de nossas reservas de água, né, o que é uma inconsistência, né, abrimos mão de outras riquezas, porque vejam bem, meus amigos, na hora que o governo autoriza só usinas hidrelétricas a fio d'água, você vai precisar de fonte térmica para regularizar o sistema. Quer dizer, você não vai ter mais como regularizar o sistema com os reservatórios. Então, inexoravelmente, vamos ter que construir térmicas a carvão, térmicas a gás natural e etc., para poder você não ter apagões aí na frente. E do outro lado, quer dizer, então você tem um governo que vamos dizer assim, é verde ao extremo, mas um verde meio esquisito, porque
a melhor fonte renovável, que ele tenha água e ele não trata com a devida propriedade, e de outro lado você tem um governo, né, que parece que não é nada verde quando se trata de combustíveis, porque incentiva de uma maneira completamente equivocada. Quer dizer, a gente vê nos jornais, há 9 anos você não aumenta o preço da gasolina e do diesel nas refinarias da Petrobras, incentiva a venda de carros sem contrapartida de motores mais eficientes. Então nós temos um governo, de outro lado, que ao fazer a política de combustíveis não demonstra a menor preocupação com o meio ambiente e não demonstra a menor preocupação com as emissões de CO2. Então é isso que eu tinha a dizer primeiramente. Mais uma vez, obrigado. Alô. Newton Duarte. Obrigado. É uma enorme satisfação e uma honra, um privilégio estar participando aqui com essa mesa, e ao Cavalcante e ao Carlos também, dizer que é uma grande alegria. Falar depois de um professor é sempre muito difícil. E eu diria, dando um toque do lado industrial, do lado de tecnologia, eu acho que nós temos que nos atentar, sim, aos pontos aqui levantados. Nós temos um país que é um motivo de orgulho no aspecto de geração de energia, do ponto de vista de alternativas e opções renováveis que temos, e temos que tomar o cuidado para o desenvolvimento dessas alternativas. A hidroeletricidade deverá ser sempre muito bem explorada, e não temos que abrir mão disso. Concordo plenamente com a questão de fazermos, sim, o melhor uso possível, e não a fio d'água, e sim buscar reservatórios que tenham o menor impacto possível, sob pena de tenhamos, no futuro, vamos ter que desenvolver uma grande matriz térmica para dar espaço, para dar cobertura, suporte a esse parque hidrelétrico que cada vez vai ser mais oscilante. Nós tínhamos no passado 2 anos e meio, 3 anos de reserva de hidroeletricidade, de energia elétrica em reservatórios. Hoje não temos nenhum ano. E com uma possibilidade de termos grandes influências aí do El Niño, de Laninha, etc., onde nós poderíamos rapidamente cair numa situação, nos encontrarmos numa situação de racionamentos. Um outro aspecto que eu acho que nós temos tecnologia foi o advento da biomassa, fruto de um desenvolvimento do etanol, que é uma solução de biocombustível sem igual no mundo, fruto da cana-de-açúcar, que resgata o CO2, que produz o etanol com possibilidades fantásticas para o carro flex, para a geração de energia e também para o desenvolvimento de plásticos verdes e renováveis. Então nós temos no etanol uma alternativa que poucos países têm, e a gente tem que fazer um esforço grande para, nos trópicos, desenvolver isso e ajudar outros países, na África, em outras regiões, a desenvolver essa matriz. E eu acho que o país tem que buscar, no aspecto energético, com a cogeração, meios de fazer o máximo uso possível dessas fontes, em específico o bagaço de cana, e agora com a mecanização já bem implantada no estado de São Paulo, em outros estados do Centro-Sul e também do Nordeste, nós vamos ter oportunidade também de fazer uso da palha e com isso gerar energia, resgatando o CO2 e gerando energia de forma complementar à hidroeletricidade. E por fim, a questão da regionalização. As eólicas vieram para ficar com uma fantástica oportunidade e potencial. A indústria está trazendo grandes máquinas, a indústria já está trabalhando, o exemplo da Siemens, trabalhando em máquinas de 6 megawatts em offshore, em 3 megawatts onshore, 3,6 megawatts já com protótipos. O fato é que essa é uma indústria fantástica, com grandes players do mundo todo presentes, só que ela tem a sua regionalização. O que nós não podemos é comparar R$100 no Nordeste com R$100 de biomassa em Araraquara. Os R$100 de Araraquara, eles custam muito menos para o setor elétrico e para a tarifa do brasileiro do que os R$100 colocados no Rio Grande do Norte. Essas comparações precisam existir para que a gente tenha o desenvolvimento do setor elétrico, não só fazendo uso do nosso potencial, mas também não criando custos necessários. Depois eu gostaria de abordar as questões de tecnologias de transporte de energia. Obrigado. Muito obrigado, Newton. Então, agora eu passo a palavra ao Marcelo Soares,
posso até chamar a atenção do papel que desempenha o Marcelo. É um diretor, foi sempre diretor de uma das nossas regionais, em Petrópolis, uma história dentro da Selma / General Electric, e hoje diretor da General Electric Energia para a América Latina. Isso nos vai dar grande orgulho de termos Marcelo nesta posição e participando aqui do nosso painel de hoje. Obrigado. Obrigado, Carlos. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a Firjan e a Fiesp pelo convite para estar aqui. Uma honra para qualquer profissional participar de um evento como esse, dividindo as experiências, falando de energia, de alternativas e tudo mais. Bom, os colegas já falaram bastante sobre matriz energética, possibilidades do Brasil, eólicas, hidráulicas e tudo mais. Eu queria mudar um pouco e depois atender o desafio do Carlos, que é para sair do óbvio, falar alguma novidade. Vou deixar para o final. Bom, eu queria falar um pouco do seguinte, falar um pouco da GE, o que a GE faz no mundo, do ponto de vista de energia, e depois falar um pouco do que a gente está fazendo no Brasil, na América Latina, no Brasil. Bom, a GE é uma empresa de 130 anos, que começou com energia elétrica. O fundador da GE foi o inventor da lâmpada, Thomas Edison. Então, já há 130 anos, a gente está em energia elétrica. E continuamos investindo. Inovação é uma coisa que é parte do DNA da GE. É todo dia, sempre, a vida inteira. Por isso está de pé há tantos anos. Já investe aproximadamente 6 bilhões de dólares em pesquisas todo ano. Uma boa parte desse dinheiro vai para desenvolvimento de fontes alternativas de energia, eficiência energética e coisas desse tipo. A área de energia da GE é a maior divisão entre os negócios da GE, maior que qualquer outro. São milhares de patentes todo ano. Ano passado foram 1.616 patentes na área de energia só nos Estados Unidos. E no Brasil, agora falando um pouco daqui. Nós estamos no Brasil há mais de 90 anos e investindo pesadamente no país, não só no Brasil, mas na América Latina, mas com mais peso no Brasil, nos últimos tempos, aproveitando essa onda de prosperidade que a minha geração não viu. Eu, quando me formei em 80, não tinha emprego. Hoje nós temos que buscar um engenheiro na sala de aula. Então a GE está investindo pesado. Nós estamos instalando no Rio de Janeiro o nosso 5º centro de pesquisas global. Estamos investindo em torno de 300 milhões de dólares nesse centro de pesquisa, que vai ficar pronto no ano que vem. Esse centro de pesquisa vai empregar 200 pesquisadores já no primeiro ano, chegando a 400 pesquisadores já em 2 anos, um pouco mais para frente vamos passar disso. O grande foco desse centro de pesquisa vai ser energia. Vamos falar de saúde também, um pouco de aviação, mas o peso é energia. É lá que nós vamos desenvolver coisas locais que têm a ver com o Brasil. Quer dizer, tecnologia aplicada ao país onde nós estamos presentes. Agora, vamos falar do nosso apetite, das novidades que a GE tem em relação ao Brasil. Antes disso, um número que eu esqueci no início. Equipamentos da GE geram 25% da energia do planeta. Não sei se vocês sabiam desse número. 1/4 de toda a energia do planeta é gerada com equipamentos GE. No caso do Brasil, mais especificamente, além dos equipamentos tradicionais que nós fabricamos para geração de energia, transmissão, distribuição, nosso apetite está muito em renováveis, mais especificamente no caso de eólicas, energia solar e combustíveis alternativos. A energia eólica na GE, esse ano, completa 10 anos de atividades. Nós já instalamos em torno de 18 mil equipamentos pelo mundo.
no Brasil, a instalação de equipamentos eólicos segue no ritmo de pelo menos uma torre, partindo para 2 por dia, sendo instaladas. A maioria no Rio Grande do Norte e na Bahia, onde nós temos ventos fortes. E com uma novidade boa, uma grande parte dos equipamentos é feita aqui no Brasil, fabricada localmente, que é uma vantagem interessante também quando a gente fala de energia, especialmente energia renovável. Então, a eólica é uma delas. Solar, painéis solares, já está investindo numa fábrica nos Estados Unidos, desenvolvendo outras tecnologias solares, com painéis diferentes. E no caso do Brasil, nós temos uma parceria com uma empresa local para instalar nosso primeiro megawatt no Ceará. O Ceará é um dos estados mais ensolarados do Brasil. Aliás, eles usam isso como propaganda. Venha para o Ceará, porque são mais de 330 dias de sol por ano. Pelas poucas vezes que eu tive lá, foi verdade, porque eu nunca vi chuva no Ceará. Então, bastante sol, a gente está interessado nisso. E, por último, aí 2 novidades tecnológicas que, na linha da energia mais limpa, dos combustíveis alternativos. Nós temos rodando em Juiz de Fora uma termoelétrica movida a etanol. São 2 turbinas de geração desenhadas e produzidas para ser como turbina a gás, que é a história da GE, mas, no entanto, foram convertidas para etanol e já estão em funcionamento há aproximadamente 2 anos, com bons resultados. É meio que uma adaptação para quem tem um pouco mais de idade, da mudança para o carro a álcool, que no início o carburador ficava corroído, a bomba não sei o quê, enfim, tem todos aqueles ajustes, não exatamente isso, mas é o bico injetor que é diferente, é o combustor que precisa de uma mudança, mas enfim, funcionando bem, de maneira promissora. A gente está muito animado com isso. E a última notícia, Carlos, essa é bem fresca, essa tem 24 horas. Ontem foi feito um voo num avião da Embraer, numa parceria entre a GE, a Mires, a empresa aérea Azul e a própria Embraer, num avião no Embraer no 195, fizemos um voo experimental com biodiesel, fabricado no Brasil. O voo correu bem, decolou, pousou, dentro da maior normalidade possível. Então, considero essa uma grande novidade, porque a indústria aérea consome uma quantidade de combustível bastante grande. E o voo foi feito com sucesso. Então, vamos daí, vamos da inovação, perseguindo aí a melhoria de eficiência energética, equipamentos mais modernos, mais adequados para o país, no caso especialmente no caso de eólicas, solar e combustíveis alternativos. Acho que merece um aplauso o trabalho desses 4 pioneiros, de GE, da Azul, quem é outro? GE, Azul, a Mires e a Embraer. Você vê que o que se pode fazer com a tecnologia local desenvolvida aqui, e algo que ninguém está fazendo, entendo, no resto do mundo, né? Muito bem, então passamos em seguida para o Luiz Pescarmona, presidente da IMPSA. IMPSA é uma empresa argentina que vem se brasilianizando recentemente, e o Luiz é o presidente das operações no Brasil, sediado nesta cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado também, Carlos, aqui pelo convite. Obrigado aos senhores e senhoras. Para nós é um orgulho e uma grande oportunidade de falar do que nossa empresa faz há mais de 100 anos no setor de energias renováveis. Mas, em vez de falar muito do que a IMPSA faz, eu acho que temos que falar sobre os desafios futuros. Os nossos desafios futuros são criar valor. Isso que a indústria tem que fazer. E a criação de valor, hoje, para todas essas empresas que estão aqui, depende 100% do crescimento dos mercados emergentes. O crescimento futuro vai vir desses mercados, não vai vir dos mercados emergentes desenvolvidos.
esse é um ponto muito importante quando você se refere a toda a parte da inovação. Hoje, mais de 90% de toda a pesquisa e desenvolvimento é feita nos mercados desenvolvidos. Nós, como empresas locais, temos que fazer uma mudança desse paradigma. Temos que fazer com que nós trazamos para cá, para nossos países, para o Brasil principalmente, a capacidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Está errado só pensar em tropicalizar a indústria. Nós temos que tropicalizar sim, mas dar o próximo passo, trazer os engenheiros, os técnicos para cá e continuar com essa visão futura. É uma oportunidade única que o Brasil tem, que os mercados emergentes têm, dado que hoje o resto do mundo está com sérios problemas econômicos. E isso vai continuar nos próximos anos. E nós, graças a Deus, acho que se nós olharmos como estamos do ponto de vista macroeconômico, toda a nossa região está maravilha comparado contra o resto do mundo. E é uma oportunidade para atrair esse tipo de investimentos locais. O maior mercado estão aqui, a capacidade de financiar esses projetos estão aqui. Nós temos que trazer esses pesquisadores para fazer a pesquisa. A INSA está fazendo um centro de pesquisa muito importante no Nordeste, no Recife. Principalmente, já estamos montando o primeiro protótipo de gerador eólico 100% desenvolvido no Brasil, aqui a um mês. Estamos muito contentes disso. E isso não é a única coisa que tem que ser feita. Por outro lado, a indústria eólica mundial, o ano passado, entregou quase 45 gigawatts de potência instalada. Foram mais de 60 bilhões de dólares de indústria. O Brasil e todo o resto da América Latina, até o ano 2015, vão, se Deus quiser, atingir a meta de 10 giga. É um mercado de 15 bilhões de dólares que a gente pode fornecer 100% nossos países, com o apoio do BNDES, que tem sido um grande financiador desses projetos, e também da FINEP, que faz esse tipo de coisas. E qual que é a grande vantagem de todos esses projetos? Além da inovação que gera emprego, a indústria que traz mais emprego e mais conhecimento, que daqui a 5 ou 10 anos, quando o resto dos mercados voltem a se normalizar, nós vamos conseguir exportar esses produtos para fora. Mas, hoje, se nós comparamos o custo da energia elétrica, eólica, etanol, biomassa, hoje é muito mais competitiva que qualquer alternativa térmica. Só o custo do combustível gás, assumindo o preço aproximado de 8 dólares, 1 milhão de BTU, que é aproximado do que a Petrobras cobra no Brasil, ficaria em torno de 50 dólares, que seria mais de 100 reais, só o combustível, o custo variável dessa conta. Nós, a nível eólico, sem falar as hidrelétricas de grande porte são as mais competitivas e vão continuar sendo cada vez mais as mais competitivas. São mais limpas, a energia eólica estacionalidade são maravilhosas e o Brasil tem a capacidade de fazer as duas. Por último, eu gostaria de terminar com a oportunidade que se apresenta também, não só da área industrial, mas também da área integração regional, que o Brasil está fazendo uma grande parte através do comércio bilateral e no futuro cercano também na integração energética, que é fundamental para que todos os nossos países principais na América Latina continuem tendo a capacidade de concorrer e sermos mais competitivos, porque hoje ainda nossa infraestrutura é cara, a logística é caríssima, e as nossas capacidades de transformar o produto básico, a matéria-prima básica, em matéria de um produto de alto valor agregado, ainda custa caro.
mas no curto prazo, eu acho que o Brasil está conseguindo, com o apoio grande da Fiesp e da Firjan aí na batalha pela modicidade tarifária, eu acho uma coisa que nós não podemos deixar de apoiar. Obrigado. Muito obrigado, Luiz, pela sua apresentação. E eu passo a palavra, então, ao Eduardo Leão, da Única, que seria, para essa primeira rodada, o último apresentador. Muito obrigado. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a essa dobradinha Fiesp-Firjan por essa brilhante iniciativa de criar esse fórum de debates e trazer esse tema que é da maior importância, não só para temas relacionados ao desenvolvimento econômico, social do país, mas também e principalmente as questões ambientais que afligem não só o país, mas o mundo como um todo. Eu gostaria de, nessa primeira intervenção, destacar um pouco o tamanho, a importância desse setor hoje aqui para o nosso país. Eu estou me referindo ao setor sucroenergético brasileiro, responsável pela produção de açúcar, mas também cada vez mais etanol, energia elétrica através da cogeração, através da queima do bagaço, e uma série de novos produtos que vem surgindo, que todos eles com uma forte característica de reduzir emissões de carbono. Nós estamos falando de um setor que hoje gera cerca de 50 bilhões de dólares para o país. São 430 unidades produtoras, 70 mil produtores rurais, localizados, 70 mil produtores de cana-de-açúcar e gerando mais de 1 milhão de empregos. São 1.200.000 empregos em 20% dos municípios do país. A cana tem essa característica de trazer o desenvolvimento econômico e social para o interior do país. Diferentemente de outras commodities que você pode produzir soja ou milho numa determinada região e esmagar a 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, no caso da cana, você traz a indústria, você traz todos os serviços associados à cadeia produtiva, à região, em função da perecibilidade da cana. Então, ela tem essa característica de trazer o desenvolvimento regional. Do ponto de vista ambiental, nós estamos falando de um setor hoje responsável por 17% da matriz energética brasileira, considerando o maior programa de substituição de combustíveis fósseis por renováveis, que é o programa do etanol aqui no Brasil, e considerando também a cogeração de energia, a geração elétrica. Nós fomos responsáveis, desde a década de 70, por evitar a emissão de 600 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Isso porque a cana-de-açúcar é capaz de reduzir até 90% as emissões quando comparado com a gasolina. O nosso programa hoje já permite que nós tenhamos substituído aí 40% dos combustíveis fósseis. É um programa realmente extremamente bem sucedido. Logicamente, há temas que precisam ser debatidos, eu queria, numa segunda intervenção, falar um pouco sobre isso, mas também queria aproveitar para falar um pouco da bioeletricidade, da cogeração de energia, que hoje já representa 2% do consumo nacional, gerada aí por cerca de 150 usinas, mas que tem um potencial de representar até 20% do consumo de energia elétrica nesse país até 2020. Nós estamos falando de uma geração de energia elétrica mais ou menos correspondente ao consumo de energia hoje num país como a Holanda. 2,5 vezes o que hoje Portugal consome de energia elétrica, somente vindo dos canaviais. Importante também trazer uma característica da cogeração, que vai um pouco na linha do que o Adriano comentou, que é o fato de que ela é gerada exatamente no período seco no país. É quando nós estamos colhendo a cana-de-açúcar e quando essa energia é gerada. Então, ela tem uma complementariedade extremamente elevada com a energia hidrelétrica. Isso é um fato extremamente importante, porque você, além de agregar
maior quantidade de energia, você aumenta a segurança do sistema elétrico como um todo. Então, nós temos que hoje, logicamente, investir na questão de inovações tecnológicas, nós temos que garantir que as usinas substituam suas caldeiras para gerar maior excedente de energia elétrica. É importante que nós incorporemos a palha também, que deixa de ser queimada na colheita da cana e ela pode ser agregada ao bagaço que hoje é queimado. Lembrando que a palha tem 2 vezes o poder calorífico do bagaço. Então, com isso, nós podemos realmente chegar a gerar 20% do consumo nacional. Acho importante também lembrar, ressaltar que há uma série de novos produtos em desenvolvimento, e nisso eu gostaria de agregar apenas uma informação ao que o Marcelo, da GE, comentou, que o diesel que está sendo testado hoje nos aviões é um diesel gerado a partir da cana-de-açúcar. É um diesel que realmente foi desenvolvido por algumas empresas, demonstrando que há uma perspectiva extremamente positiva para a utilização da cana-de-açúcar para diesel em ônibus, diesel em caminhão e uma série de outros produtos, como os bioplásticos, que têm uma característica principal de redução de emissão de CO2. Então, eu acredito que com isso nós estamos, o nosso setor, o setor sucroenergético, está altamente qualificado para estar na ponta de lança nesse debate, dessa agenda das energias renováveis para um mundo que contenha realmente uma garantia de sustentabilidade para as próximas gerações. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. E eu vou falar aqui pelo microfone a observação do nosso grande homem da energia, que é o Dr. Armando Guedes Coelho, que não é exatamente um diesel, é um querosene, na classificação técnica comparação com os derivados de petróleo, né? Mas, independente de ser diesel ou querosene, nós estamos no caminho certo. Vamos bioquerosene, claro, bioquerosene, biodiesel, então nós estamos no caminho certo. A contribuição da GE é reconhecida, obviamente, né, e da única dos produtores de cana, que é realmente o esforço que vem sendo feito. Eu acompanho a única desde a sua criação, e o período todo esse período que ela já está ativa, a contribuição da única é reconhecida, eu diria, mundialmente. Eu participei de vários colóquios internacionais onde seus antecessores defendiam brilhantemente a nossa produção como produtores de etanol. E isso, eu como negociador em muitas desses eventos, especialmente na União Europeia, fui testemunha ocular. Nós temos, então, agora, a primeira etapa foi apresentada. Eu passaria a palavra ao Carlos para ver se ele quer fazer algum esclarecimento, alguma pergunta, alguma adição em relação aos nossos apresentadores. Eu queria... porque, assim, eu queria provocá-los no seguinte sentido. Aqui é um debate de pessoas interessadas numa discussão sobre esse tema, né? Talvez nem todas essas pessoas sejam da plateia, sejam pessoas do setor, mas portanto, que estão ouvindo informações que lhes podem ser novidade. Mas, em resumo, aqui é importante dizer para todo mundo o seguinte, quer dizer, se tem um país que é o grande laboratório, né, de inovação e de tecnologia na área de energia, principalmente na área dos renováveis, esse país é o Brasil, né? No mundo, esse país é o Brasil, de longe. Porque para nós é uma bobagem hoje em dia ir ao posto que a Única não deixa mais, com toda a propriedade, não deixa mais chamar de posto de gasolina, né? O posto de combustíveis, porque
Para nós é uma bobagem imaginar que a gente lá não vai encontrar etanol nesse posto. Todos os postos do Brasil têm. Mas quando a gente sai do Brasil, né, a gente vê o quê? Que em quase todos os países do mundo, né, a única alternativa para você, as duas únicas alternativas para você abastecer seu carro, ou é a diesel ou é a gasolina. Né? Nós temos ao lado dos Estados Unidos o maior programa, os Estados Unidos tem o maior programa de utilização de biocombustíveis do mundo. E considerando que os Estados Unidos são o país que consome 40% do total da gasolina consumida, na verdade 43% do total da gasolina consumida no mundo, o programa de adição de gasolina, de etanol de milho à gasolina nos Estados Unidos, provoca um impacto ambiental extremamente positivo, por redução de emissões. Eles usam um etanol menos eficiente em termos de redução de emissões do que o nosso, da cana-de-açúcar, mas é o etanol que eles têm. Né? Eles vão importar muito, sem dúvida nenhuma, do Brasil. Já importam, e essas exportações brasileiras... Mas nós não percebemos, eu quero chamar a atenção dos brasileiros. Quer dizer, nós temos o programa mais sofisticado de utilização de biocombustíveis no mundo. Porque nós não temos só 10% de adição. Né? Nós temos um percentual que chega a 25%, e isto já houve influência nossa, da indústria automobilística, para transformar e adaptar os automóveis, e a revolução que é a tecnologia flex, que desde 2003 nós já chegamos a um percentual de 94% de utilização dessa tecnologia em todos os nossos motores, 94% de nossa produção, e que é uma coisa engraçada, ela é escondida no mundo, é uma jabuticaba, só tem no Brasil. As companhias são internacionais, são multinacionais, mas só adotam esta política no Brasil. Mas aqui, nós temos um programa mais sofisticado de utilização de etanol. A questão que o Adriano colocou com muita propriedade e veemência, eu quero fazer o meu comentário aqui, eu tenho certeza que você vai aceitar a provocação, porque eu e você somos... Nem sempre concordamos em tudo, mas nós temos uma mesma característica de muita ênfase nas nossas colocações. Eu fui na segunda-feira no debate lá no Rio Centro, da ONU, sobre a participação da sociedade civil, fazer uma pergunta, e tinha lá para votar 10 políticas, né, que iam ser recomendadas aos chefes de Estado. Das 10, 7 falavam de eficiência energética. Uma de acesso à energia e outra de utilização de fontes renováveis. E a 10ª era incentivar o uso da bicicleta. Né? As 7 que falam de eficiência de energia, eu fiz essa crítica publicamente lá, dizem respeito a, obviamente, políticas de eficiência energética só fazem sentido para aqueles que já consomem energia, são aqueles que têm acesso à energia, são aqueles que têm essa disponibilidade. Não é? A maior parte do planeta tem um problema grave que foi colocado neste vídeo, que é acesso nenhum à energia, aos combustíveis avançados, não é? E muito menos à eletricidade. Então, nós precisamos entender, e esse aspecto também foi tocado pelo Luiz, é o seguinte: o mercado de energia no mundo, e aqui eu termino, a intensidade de consumo nós, os países em desenvolvimento, consumimos 1/4, ou os países desenvolvidos consomem 4 vezes mais. Um americano, um europeu, um japonês consome 4 vezes mais energia do que qualquer pessoa que está sentada nessa sala. Né? Evidentemente que a expansão do mercado de energia no mundo vai se dar na América do Sul, na África e na Ásia. Né? E é aqui que nós temos que encarar os desafios, e é aqui que nós temos que encarar esta realidade de que, por um acaso, e graças a Deus, né, são 3 continentes com enormes potenciais hidrelétricos. Enormes potenciais hidrelétricos.
Agora, nós estamos perdendo a batalha, né? O governo, eu vou fazer só uma mediação aqui, eu não acho que o governo tenha feito uma opção por fazer a usina a fio d'água. O governo se rendeu, né? Há uma pressão incontrolável de organizações internacionais que chegam ao disparate de dizer que hidroeletricidade não é energia renovável e não é energia de baixa emissão, não é? Então, eu acho que nós temos que olhar para isso. Eu queria que vocês comentassem todos um pouco essa questão, mas também que a gente falasse disso, quer dizer, falasse do como vocês enxergam o futuro no mundo, nos outros países, expansão do setor elétrico, e o que é que o Brasil pode fazer em relação a isso. Porque aqui, mal ou bem, nós estamos bem na fita, não é? Aqui nós já fizemos boa parte da lição de casa. Como é que nós podemos, viu, Eduardo, colocar essa experiência para frente? Você tem uma enorme também, Luiz, experiência internacional. Eu queria, para não dizer de GE, para não dizer de outras companhias que estão aqui, enfim, vamos falar também um pouco do mundo e como é que nós vamos fazer energia limpa e renovável no mundo nas próximas décadas. Muito obrigado, Carlos. Então, você me citou o Adriano, em primeiro lugar, e citou o Eduardo, e citou o Luiz, só não citou Marcelo. Mas, então, nessa ordem, nós temos tempo ainda, nós temos coisa de 30 minutos. Eu informo também que fui instruído que não haverá acesso do público para fazer perguntas a nós. Então, vamos aproveitar esses 30 minutos aqui entre os participantes. Adriano, segunda rodada, comentário que foi feito pelo Carlos. Como o Cavalcante diz, eu acho que, graças a Deus, a gente está bem na fita, porque, como eu coloquei para vocês, o Brasil hoje ele tem tudo para ser uma grande liderança no setor de energia do mundo, né? Tanto de fontes não convencionais, como de fontes convencionais, né? O Brasil só faltava ter petróleo, e agora a gente também tem o petróleo aí com a questão do pré-sal, né? Então, se a gente tiver política pública adequada, eu acho que o Brasil realmente vai se tornar uma grande potência no mundo, em termos de energia, uma potência similar aos Estados Unidos, né? Eu acho que o Brasil hoje tem duas características que, se bem aproveitados por políticas públicas, nos tornarão líderes realmente mundiais em termos econômicos, que é a questão de independência energética e a questão de independência alimentar. Eu não vejo nenhum país no mundo, nos últimos 200 anos, a não ser os Estados Unidos, que reuniu essas duas condições essenciais para você se transformar numa grande potência econômica mundial, né? E me preocupa realmente, eu sou daqueles que defendem que esses cenários que essas ONGs internacionais têm feito, e tem sido muito colocado aqui durante a Rio+20, são cenários muito aterrorizantes. Eu acho que a coisa não é tão, assim, ruim como se fala. Eu acho que o mundo não vai acabar tão rápido como as pessoas estão colocando. Isso interessa a alguns, né? Principalmente aos países que já estão desenvolvidos e que realmente têm um consumo de energia absurdo, né? Então, tem ONG que fala que se o Brasil, a Índia, a China, os chamados emergentes, quiserem consumir o que um americano consome hoje, a gente precisava de 4 planetas, né? Então, eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente tem que não entrar nessa conversa, né? Eu acho que a conversa é a gente não abrir mão, volto a dizer outra vez, das nossas riquezas e da nossa vantagem comparativa em termos de produtor de energia, né? E a gente tem aberto mão. Um tema que eu acho que se fala muito e que é curioso e que chama atenção no Brasil é porque, se o Brasil é um país que está na vanguarda energética, se o Brasil é um país que tem reservas de energia abundantes quando comparado a outros países, por que a gente tem uma das energias mais caras do mundo? Isso é uma coisa que chama atenção, né? Deve ser o contrário, né? A gente deveria ter uma das energias mais baratas do mundo. Quando a gente olha, inclusive, o setor de energia elétrica, a coisa é absurda, porque você vê, o Brasil hoje, ele gera praticamente quase toda a sua energia com água, que é a energia primária mais barata, além de ser a menos poluente do mundo. E, no entanto, quando você compara a nossa tarifa de energia elétrica com países que geram 100% com óleo, ou com carvão, ou com qualquer fonte térmica, eles têm tarifas mais baratas
que a brasileira. Então, isso é uma coisa que a gente deveria refletir. Eu tenho duas suspeitas em relação a isso, né? Duas suspeitas que seriam, primeiro, para você baixar preço, precisa aumentar a oferta de energia. Qualquer produto, quer dizer, para você ter preços mais baixos, você precisa de duas características: aumentar a oferta e aumentar a competição. Sem competição e aumento de oferta, você não reduz preços de energia de forma estrutural. E no Brasil, de certa maneira, faltam as duas coisas, né? Por quê? Porque a gente, outra vez, não se aproveita, vou repetir mais uma vez, da nossa abundância do que a natureza nos deu em termos de energia primária, né? E volto a repetir, a questão das hidrelétricas é fundamental. Como o Cavalcante colocou, os 3 continentes hoje que têm uma demanda mais reprimida de energia, que precisam dar acesso a todo mundo de energia, têm potenciais hidrelétricos enormes, e a gente às vezes vê vídeo de artista no YouTube, na televisão, falando essa bobagem que hidrelétrica não é fonte renovável, não é fonte de energia limpa, né? Como se eólica é muito importante, solar é muito importante, por isso que tem que diversificar a matriz, mas não é com solar e eólica que a gente resolve o problema da demanda de energia elétrica que você tem no Brasil, na África, na Ásia. Vamos ser realistas e não vamos fazer fantasia, porque isso aí pode levar a situações muito complicadas. O segundo ponto, por que a gente tem energia cara? Porque a gente paga muito tributo na energia. Quer dizer, a conta dos senhores, a conta de energia elétrica, quase 50% é imposto, né? Então, quer dizer, faz sentido os governos federais e estaduais olharem para o setor de energia como um grande coletor de imposto? Eu acho que não. Porque a energia é um setor que desenvolve o país, gera emprego. Então, não deveria ser utilizado pelos governos, e não é por esse governo, não. Todos os governos, independente do partido político, olham o setor de energia como coletor de imposto. Por quê? Porque através da energia não tem sonegação, né? Vamos perguntar qual governador que abriria a mão de ICMS de energia elétrica. Difícil, hein? Acho que ninguém quer abrir. Faz sentido ter PIS/COFINS em energia elétrica? Então, essa questão do imposto, ela torna a nossa energia mais cara. Além de ser muito imposto, ele é mal elaborado, porque ele acaba punindo mais, muitas vezes, a energia limpa a favor da energia fóssil, da energia suja. O caso da gasolina e do etanol é gritante. Você tem reduzido o imposto da gasolina e mantido o imposto no etanol. Ou seja, no Brasil é o contrário. Você desonera a energia suja e onera a energia limpa, o que não faz sentido nenhum, entendeu? Então, quer dizer, tem que ter uma política tributária que olhe para a característica de cada fonte, né? Em particular a questão ambiental, e induza o consumidor, porque, veja bem, não adianta a gente falar assim, olha, tem que ter consciência ambiental. Quando você parar no posto de combustível, bota etanol, que é mais caro que a gasolina. Isso não existe, nem para o consumidor, nem para a indústria. Quer dizer, se você não mostrar que tem ganho com uma política ambiental para o industrial ou para o consumidor, ele não vai fazer isso. Ele vai colocar o mais barato, ele vai optar pela tecnologia mais barata. Ele não vai ter essa nobreza de falar, não, a gente aqui somos todos querendo preservar a natureza e vamos botar energia, vamos fazer processo industrial mais caro, mas para usar energia limpa, ou vamos botar no automóvel o combustível que é mais caro. Isso não existe. Então, isso é uma coisa que o Brasil tem que ter atenção. Quer dizer, eu volto a repetir para terminar. Nós temos todas as condições de ser a maior potência de energia do mundo. Nós não podemos nos deixar ficar reféns de órgãos supranacionais que não têm o menor interesse no desenvolvimento do Brasil, não têm o menor interesse que a gente dê qualidade de vida para todo mundo, não tem interesse que a gente use as nossas riquezas da maneira mais racional possível, tem interesse, sim, de manter o status quo, tá certo? De todo mundo lá consumir 7 vezes mais energia que a gente.
e a gente aqui ficar preocupado com essa questão de eficiência. Eficiência é importante? É lógico que a eficiência energética é importante. O Brasil já demonstrou isso. Se vocês estão lembrados, em 2000, 2001, em pleno racionamento de energia no Brasil, o Brasil não teve apagão. Naquele momento, houve apagão na Califórnia. No Brasil, o governo da época conseguiu fazer uma política onde houve racionamento, porque ele falou de uma maneira muito clara: olha, quem consumir acima de uma determinada meta vai pagar multa, quem consumir abaixo vai ter um bônus. E todo mundo entendeu e a população reagiu de uma maneira linda, evitando o apagão, e hoje o Brasil é case em várias universidades do mundo, né? Então eu acho que essa questão da eficiência nem precisa voltar com força, porque a energia mais limpa e mais barata é aquela que você usa racionalmente, né? Eu até tenho brincado que uso novela da Globo para fazer tanta propaganda interessante sobre drogas, sobre algumas doenças, poderia muito bem utilizar uma novela dessa da Globo para falar de como é importante usar energia de maneira racional, né, e inteligente, né? Então, eu realmente concordo com você, Carlos. Nós, no Brasil, não precisamos nos preocupar com a questão energética. A gente tem, a natureza nos deu esse privilégio. O que a gente precisa se preocupar e cobrar do governo é políticas públicas que permitam que a sociedade brasileira, que o industrial brasileiro, que o comerciante brasileiro, que a população brasileira, ela usufrua dessa diversidade e dessa dispersão regional que a gente não tem no Brasil. Não é possível que um país que tem essa característica tenha uma das energias mais caras do mundo. Eduardo, já mais de uma vez foi citado aqui esse conflito de preços do etanol e a gasolina. Este conflito de preços é olhado certamente pela Única e ela tem sua defesa permanente das modificações que ela entende que devem ser feitas, poderiam ser feitas ou poderão ser feitas. Aí, o condicional e o futuro depende do momento. Este conflito tem prejudicado o projeto de crescimento da oferta de etanol no Brasil, por novas empresas, por novas áreas de plantação e desenvolvimento? Bem, eu acho que esse é um ponto fundamental para discutir hoje a situação do setor, para onde nós estamos, para onde nós vamos, né? Nós tivemos um momento aí, um ciclo de crescimento do setor extremamente elevado ao longo da década passada, né? Nós vimos entre 2004, 2005 até 2010 um crescimento de mais de 10% ao ano. Foram 115 novas usinas construídas nesse período, de um total de pouco mais de 400. Então, houve um momento aí de euforia muito grande. Quer dizer, o Brasil demandava etanol, demandava energia limpa, combustível limpo. O mundo demandava, assim como demanda cada vez mais energia limpa. E o setor, então, respondeu a essa demanda e gerou um nível de investimentos, eu acho, extremamente elevado nesse período. O que nós estamos vivenciando hoje é uma situação realmente de incerteza e insegurança do ponto de vista, principalmente das regras do jogo, do marco regulatório. Acho que o Adriano colocou com muita maestria, como sempre, aliás, essa questão relacionada a quais são os sinais que o governo pretende dar em relação à competitividade do etanol frente à gasolina. Então, nós temos hoje uma situação na qual o nosso maior competidor, pelo fato de termos criado um programa que dá ao consumidor ou à consumidora o poder de escolher qual produto ele deseja, gasolina ou etanol, nós acabamos criando quase que uma competição entre esses dois produtos na bomba, o que é muito bom para o consumidor. Esse é, acho que, o melhor dos mundos, né? Mas o problema que nós estamos vivenciando aqui, nós temos um setor extremamente competitivo, como é o setor sucroenergético. São 200 grupos
econômicos produzindo etanol. E do outro lado da gasolina, nós temos um produto cujos preços são administrados pelo governo, que não se altera nos últimos 6 anos. E, ao mesmo tempo, nós temos visto que um aumento no custo de produção do setor de 40% a 50% nesse período. Então, nós estamos vivendo uma situação com margens cada vez mais apertadas, em maior parte das vezes negativa. Estamos vendo uma situação na qual os impostos da gasolina têm sido reduzidos e dado um pouco mais de margem à Petrobras, de tal forma que a nossa grande questão hoje, o que nós colocamos de uma maneira muito aberta e transparente ao governo, é que é preciso dar mais competitividade a esse combustível limpo e renovável que o Brasil construiu com tanto sacrifício e que tem gerado tantos benefícios. Então, o nosso pleito hoje é na linha de que precisamos, primeiro, um planejamento mais claro do que o governo, do que a sociedade brasileira quer em relação ao programa do etanol. Qual o nível de participação que se deseja do combustível renovável frente ao combustível limpo, ao combustível fóssil? Quais são as regras do jogo em relação a ele? O nosso pleito é no sentido de que as regras estejam claras e que haja condições de competitividade do etanol na mesma linha que tem sido dada aos combustíveis fósseis, no mínimo. Ou seja, que haja uma política fiscal que premie as externalidades, que premie os benefícios sociais, econômicos e ambientais gerados pelo etanol. Então, esse tem sido o nosso diálogo com o governo. Eu acredito que nós iremos passar agora a ter condições de se criar as condições mínimas para que nós retomemos esse programa que vinha vamos dizer, numa participação crescente em relação à matriz energética. Chegamos a ter 50% do consumo de todos os combustíveis de veículos no país. É o que esperamos, que possamos seguir em frente com esse programa aí que tem sido objeto de atenção de todos os países do mundo. Aliás, eu gostaria até de acrescentar, respondendo um pouco a questão que foi levantada pelo Carlos Cavalcante, o quanto que esse produto é democrático e pode ser produzido hoje, não só no Brasil, mas em pelo menos mais de 100 países que já produzem cana-de-açúcar hoje. Eles já produzem cana e têm todas as condições para criar programas de etanol, programas de biocombustíveis, porque eles já têm terra, tem sol, tem água, tem mão de obra disponível, ou seja, todas as vantagens comparativas para produzir cana de uma maneira competitiva, já que a cana representa 60% ou mais do preço do etanol, ou do custo de produção do etanol, e com isso gerar uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento real para esses países, a maior parte países emergentes, na linha da região dos trópicos e subtrópicos, e com isso reduzir a sua dependência de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, gerar energia de uma maneira bastante sustentável e uma alternativa de desenvolvimento e crescimento regional. Logicamente, para isso, mais uma vez, é importante o marco regulatório, as políticas claras, de forma que criem os incentivos para a sua produção, políticas que garantam a sustentabilidade da produção, isso também é muito importante, sustentabilidade social, ambiental, são coisas que nós temos trabalhado de uma maneira, acho que bastante positiva no Brasil. Criamos um zoneamento agroecológico, determinando as áreas que podem, as que não podem ser produzidas cana-de-açúcar. Desenvolvemos protocolos junto com o governo, com os trabalhadores, para criar mecanismos para avançar cada vez mais nas práticas sociais. Criamos protocolos ambientais com regras muito claras para avançar a cada ano redução de queima da cana-de-açúcar. Em 2014, nós devemos já eliminar essa prática da queima. Ou seja, são práticas que têm que vir junto com os programas para garantir a sustentabilidade, não só econômica, mas também a sustentabilidade social e ambiental do sistema. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo.
Eu gostaria agora de fazer satisfazer uma curiosidade minha, e imagino do público aqui, em relação à geração eólica. Nós tivemos nas últimas rodadas uma queda quase vertical dos concorrentes em relação aos preços do quilowatt-hora. Existe um programa já de novas rodadas mais ambicioso ainda do que esses que foram feitos no passado? E as empresas, Carmona, IPSA, vocês, Siemens, e os outros players estariam preparados para uma sequência de rodadas ambiciosa, no caso de eólica? Carlos, o tema do preço da energia eólica no Brasil, eu estive numa palestra de energia, num encontro de energia da Fiesp há 3 anos atrás, antes do primeiro leilão, e todo mundo falou para mim que o preço tinha que ser pelo menos 180 a 200 reais. E eu, sendo investidor e fabricante, falei para o mercado, não, o preço lógico dessa energia tem que estar em torno de 130 a 140 reais. Na época. Eu acredito mesmo que esse é um preço lógico ainda hoje. A grande diferença entre o que foi desde então até hoje é simples. Temos melhoras na tecnologia, temos rotores, ou seja, pás maiores, que geram mais energia, então você tem maior rentabilidade nos projetos, você consegue diminuir. Segundo, os mercados internacionais estão deprimidos por causa da falta de investimentos locais. Então, a concorrência dos fabricantes está grande, está importante, porque muitas empresas estão tentando se salvar e justificar a sua existência vendendo máquinas para o Brasil, porque é o único mercado que tem uma visibilidade real de que vai gerar 2 gigawatts aproximadamente ao ano, que é uma enorme labor e um enorme logro do setor elétrico brasileiro e do Ministério e dessa presidenta, eu acho, de manter esses leilões consecutivos. Menos do que isso, menos do que o preço de 100, 110 reais, eu não vejo muita lógica com essa tecnologia como está agora. E eu não vejo mudanças radicais que possam mudar o preço no curto prazo, como foi até agora. A última coisa que pode ser feita já vem mais do lado financeiro, e seria com uma mudança de esticar mais o prazo de pagamento da dívida ou aumentar as concessões, os tempos das concessões. Bom, os preços pagos, né, para esse mercado eólico são baixos, não estão nos níveis que a gente gostaria. É um mercado bastante competitivo, nosso amigo da INPSA falou. No Brasil, são praticamente todos os atores internacionais estão aqui. Só aqui nesse palco temos 3, né? Siemens, INPSA e GE. É um mercado bastante competitivo, lucratividade baixa. Então, alguma coisa vai ter que ser feita do ponto de vista de governo, incentivo e tudo mais, para tornar esse mercado um pouco mais saudável do ponto de vista da lucratividade. Então, a gente está de olho nisso. Esse é um mercado que veio para ficar, né? Não vejo a energia eólica desaparecendo ou diminuindo porque a lucratividade é baixa. Então, alguma coisa vai ter que acontecer. Do ponto de vista de empresa, o que a gente tem que fazer é baixar custo. Os equipamentos são caros, ficar baratear o equipamento. O equipamento é muito caro. Quem nunca viu uma torre eólica de perto, não perca a chance de ver, porque é uma coisa magnífica. Só a torre é um prédio de 30 andares, só a torre.
Uma palheta tem 50 metros de comprimento. Então, são coisas grandes, pesa 6 toneladas. Tudo é muito grande. Então, a busca por eficiência na fabricação da torre, na fabricação da palheta, na fabricação do gerador, na instalação do equipamento, na prestação do serviço, vai tornar esse mercado um pouco mais competitivo, mais lucrativo e mais atraente para a indústria. E o governo ajudar um pouco também com alguns incentivos, que já faz alguma coisa, mas não é o suficiente. Então, nós da GE estamos jogando muito do lado do custo também, tentar baixar custo. Lógico que outras ajudas, aí, incentivos e tudo mais, são bem-vindas. E como eu disse, eu acho que a energia eólica no Brasil está só começando. Nós da GE ainda não chegamos, não estamos perto de atingir a 1000ª torre instalada no ano que vem, em algum momento. É muito pouco ainda. Multiplica isso por 1,6, por 1,8 megawatts, é muito pouco. Isso pode ir muito mais longe, o potencial é muito maior do que o que está sendo construído hoje. Então, esse é o resumo. Mas com a ajuda do governo, uma sensibilidade maior com relação aos preços pagos, mais redução de custo que a indústria pode fazer, nós vamos chegar lá. Muito bem. Então, para a última intervenção, eu passo a palavra ao Newton. E, posteriormente, Carlos e eu daremos por encerrado, porque estamos nos aproximando de 3h30, que é a hora prevista do encerramento. Carlos Mariano, obrigado. Nós, rapidamente, abordando o tema de preços, certamente a indústria não estava preparada para enfrentar os preços tão baixos que vivenciamos nos últimos leilões. São os preços mais baixos vivenciados no mundo, em termos de quilowatt instalado, aquém dos preços praticados no mercado americano, que a GE conhece muito bem, e, obviamente, essa não é uma equação de solução de longo prazo. A indústria tem que trabalhar de duas formas, ela tem que trabalhar em cost out, é fato, e trabalhar em inovação. E inovação significa desenvolvendo produtos mais robustos, mais simples, simplificar a tecnologia, e o gearless, que é deixar de ter a caixa de engrenagens na nacelle lá em cima, é a forma de você tirar peso e tirar produtos, inclusive do ponto de vista de manutenção, extremamente feliz, e essa é a tendência que a indústria toda está tomando no sentido, ou no rastro das eólicas em offshore, é desenvolver produtos muito maiores, ainda mais altos, alçando já 120 metros de torre, 40 andares, e com pás já alcançando 53, indo para 108 metros, 111 metros, 113 metros de diâmetro nas pás. Essa é a última tecnologia de vanguarda e, obviamente, se você conseguir, para cada torre, conseguir gerar 3, 3,5, 4, 6 megawatts, você vai cair o custo com isso, vai ter uma queda de custos do megawatt-hora produzido para cada uma das torres. Mas eu acredito que a indústria, em especial a indústria brasileira, para esse mundo energético, ela está dando sua resposta e cada vez mais capaz. Nós temos vivenciado esse mundo da energia desde 1866, a empresa Siemens foi fundada em 47 com o primeiro telégrafo a ponteiro. Ela esteve presente no Rio de Janeiro em 67 com a primeira linha telegráfica Rio de Janeiro, São Pedro do Sul, hoje Porto Alegre. E em 1866, com o advento do dínamo, que era o gerador de corrente contínua, de lá para cá, e de 1905 para cá no Rio de Janeiro, já com mais de 107 anos, ela está presente no Brasil. E nós, com o Centro Mundial de Desenvolvimento de Hidrogeração no Brasil, todos os hidrogeradores instalados na Siemens em qualquer lugar do mundo, exceto a China, passam aqui, ou são fabricados, a maioria dos seus componentes aqui na Siemens Brasil, na Foyt Hydro, aqui no Brasil. E somos responsáveis por 40% da energia térmica industrial brasileira, 50% dos elétrons que caminham por esses refletores, e isso tudo adveio
de um fortalecimento da nossa indústria, com centros de pesquisa e centros de desenvolvimento, não só na geração, mas também na área de transmissão, né? Responsáveis, já que temos um país que hoje mais e mais a geração está caminhando para o norte, a hidrogeração, a necessidade de grandes sistemas de transmissão exige então novas tecnologias, seja em HVDC, em corrente contínua, ou sistemas de compensação, série e estáticos, para você poder controlar essa energia que vem de tão longe. Todas essas tecnologias estão presentes, com equipamentos sendo fabricados no Brasil, totalmente no Brasil, como poucos países ocorrem no mundo, e sendo polo exportador, acredite se quiser, ainda que com aquele câmbio de 1,6, 1,7, que agora foi um pouco melhorado, nós pudemos participar de grandes eventos em HVDC, nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha, etc., com produtos produzidos aqui. E uma coisa importante que a indústria está dando resposta a esse desafio fantástico que a energias, em especial as renováveis no Brasil, é a questão também do controle dessa energia. Antigamente nós tínhamos grandes centros produtores enviando energia para centros consumidores. Hoje, esse consumidor, ele se tornará um prosumer, um consumidor e produtor de energia também, seja com a cogeração nas usinas de açúcar, seja com os centros com cogeração a gás em grandes centros metropolitanos, a exemplo de São Paulo e no Rio de Janeiro, que temos hotéis, que temos centros de convenção, call centers que produzem a sua própria energia. E o mundo de distribuição de energia, ele tem que conviver agora com a geração, ele está recebendo energia e está recebendo dos seus consumidores também uma energia descentralizada. E esse controle, essa automação, essa rede inteligente, a necessidade de redes inteligentes, também passa pela indústria dando resposta a isso. E o Brasil está se desenvolvendo nisso. Estou frente aqui a empresas que participam ativamente dessa questão, e a Siemens tem concorrentes competentes nisso, e estamos também desenvolvendo. Então, eu acho que o país ele tem que aproveitar-se de uma situação, como muito bem mencionada pelo Adriano e pelo Leão, no aspecto de uma situação absolutamente singular no mundo, né, com energias renováveis, os 47%, 47,3% que consta no papel da Fiesp-Firjan, de energias renováveis, não elétrica, energias como um todo. O mundo compartilha com 6% na média, a OCDE, e os países europeus com 16%. Então há uma situação de vanguarda da nossa parte, e nós temos que tirar bom uso disso, fazendo bom uso da hidroeletricidade como massa, e também procurando criar um backup adequado, fazendo bom uso do gás, bom uso das demais energias renováveis com tecnologia, né? Hoje o mundo já desenvolve soluções que superam 60% de eficiência em sistemas a gás, em sistemas termoelétricos. A barreira dos 60,7% já foi rompida com novos sistemas em ciclo combinado que desenvolvemos na Alemanha, já estão ocorrendo, já temos a implantação. Newton, nós estamos precisando... Vamos fechar. E, portanto, temos aqui uma grande oportunidade de fazer do Brasil, não só mantê-lo como exemplo, mas de propiciar, inclusive, levarmos essas tecnologias para fora. Obrigado. Muito obrigado. E para o encerramento do nosso encontro de hoje, eu passo a palavra ao Carlos Cavalcante. Olha, muito rapidamente eu queria dizer o seguinte, para mim tem sido um enorme prazer estar aqui nessas últimas 2 semanas, direto no Rio de Janeiro. Estou até mais já bronzeado, e eu não sei se eu não adquiri alguns R's e S's mais puxados ao final desse período, mas a coisa mais legal que aconteceu foi conviver com essa pessoa absolutamente fantástica, que é o presidente Eduardo Eugênio. É um cavalheiro, uma das pessoas mais bem educadas que eu conheci na minha vida, mas, além disso, um homem de um profundo conhecimento
dos problemas da indústria. E eu estou citando o presidente Eduardo Eugênio para não falar do presidente Paulo Scaff, que evidentemente se notabilizou nesses últimos anos pela defesa de um preço justo para a energia, que, afinal de contas, é essa plateia aqui quem paga, não é? A energia produzida pelos equipamentos da Siemens e da GE e da INPSA e pelo complexo de indústrias representados pela Única, no final da história, somos nós quem pagamos. Então, é preciso dizer que este é um pilar. O pilar da competitividade para a energia é um pilar fundamental à indústria brasileira. E eu retomo as palavras do presidente Eduardo Eugênio, porque eu fiquei sabendo que a Firjan, há um ano e meio, 2 anos atrás, fez um brilhante estudo técnico, um paper que circulou, onde ela mostra muito claramente que, sim, o principal problema do custo de energia no Brasil, o custo principal dele é tributo, não é? Que representa quase 50%, e todas as mensagens que o Adriano deu sobre isso são absolutamente corretas e verdadeiras. Mas esse estudo da Firjan vai mais fundo, e ele diz, e ele mostra, e ele prova que a hora que você retira os impostos, pensa no preço da energia brasileira sem impostos, ainda assim a energia brasileira é uma das mais caras do mundo. Portanto, Newton, eu espero que a equação para a energia no Brasil seja, como já disse o Adriano, exposta à competição, não é? Exposta, não cheia. Nós precisamos acabar um pouco com essa visão de tanto Brás no mercado energético brasileiro, expor o setor privado, colocar o setor privado como ator principal em termos dos projetos, o que já é no caso da energia elétrica, para abrir competição no mercado e para eólica não subir de preço, não, cair 50% do preço dos últimos leilões, porque o que nós precisamos é competitividade para que a gente possa produzir no Brasil e não ter que importar tanta mercadoria de outros países onde a energia é muito mais barata. Essa é outra preocupação que nós temos que ter aqui, e é uma preocupação, Carlos, que essa aliança mais que sadia e mais que saudável entre a Firjan e a Fiesp, e aqui nós passamos, repito, 15 dias memoráveis de uma parceria honesta, simpática, de colaboração, de trabalho em N atividades, em N campos, o que só solidificou essa nossa, mais que parceria, essa nossa grande amizade, que vai continuar. Nós temos muito o que fazer. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Carlos. Carlos Cavalcante é um soldado, não, um oficial antigo da Fiesp, quando eu conheci há anos e anos atrás, já batalhador pela indústria nacional. E na área comercial tivemos várias oportunidades de juntos atuarmos. E eu quero enfatizar, confirmar as palavras que ele fez em relação a esta convivência das últimas semanas, que é uma convivência que entendemos todos nós será prolongada, para que possamos colher frutos, as duas federações juntas e transferidas a seus estados, às suas empresas de seus estados, e darmos um exemplo de que juntos podemos trabalhar muito pelo Brasil e continuar estimulando os nossos executivos. E eu aí tomo a coragem de mencionar Augusto Franco, que é o grande artífice dessa ligação e da construção desse magnífico centro de exposição e de trabalhos intelectuais e técnicos que estamos desenvolvendo nos últimos dias aqui. Augusto, sinta-se realmente homenageado, porque o trabalho de sua equipe
é algo que a Firjan e a Fiesp reconhecem como tendo sido essencial para o sucesso que estamos conseguindo aqui, cuja maior prova é o interesse de cerca de 200 mil pessoas, especialmente jovens estudantes que estão visitando este local nos últimos 5 dias. Então, muito obrigado à presença de todos. Estão encerrados os trabalhos.